A carona que o milionário ofereceu e virou a maior vergonha da vida dele. Era uma tarde escaldante na fazenda de Valdemar Rocha, um milionário do agro, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua dureza nas negociações. Os pássaros cantavam, mas a atmosfera sentia-se pesada, como se algo estivesse prestes a estourar. Valdemar, em sua caminhonete Ram blindada, avistou Ana, uma funcionária da fazenda, caminhando pela estrada de terra batida, o suor escorrendo pelo rosto cansado. Um sorriso arrogante surgiu em seus lábios. Por que não parar e oferecer uma carona? Pensou. Ele freou bruscamente ao lado dela, a poeira levantando-se em nuvens. Oi, Ana. Precisa de uma carona? Disse, olhando para ela com aquele olhar que misturava interesse e desprezo. Ana hesitou por um segundo, seu instinto gritando para que não entrasse, mas o calor do dia e a longa caminhada lhe pesavam nos pés. Obrigada, Valdemar. Aceito, respondeu, subindo na caminhonete. Assim que a porta se fechou, uma tensão estranha tomou conta do veículo. A conversa começou com banalidades, mas logo Valdemar começou a tecer insinuações que deixavam Ana desconfortável. Ele falava de negócios, mas suas palavras escorregavam para comentários pessoais, desconsiderando os limites dela. A cada tentativa, Ana sentia um nó na garganta. O ambiente estava sufocante. Com as mãos tremendo, ela discretamente ligou o celular e iniciou a gravação. Vou precisar disso, só por garantia, pensou. O trajeto parecia uma eternidade. As palavras de Valdemar eram como perfume enjoativo, agradáveis à primeira vista, mas com um tom desagradável que a fazia querer abrir a janela e respirar. Ele falava sobre como mulheres diferentes tinham que ser tratadas de uma maneira especial, enquanto a relação de poder se tornava cada vez mais evidente. Ana olhava pela janela, o mundo passando rápido, tentando silenciar a raiva que borbulhava. Finalmente, ao chegar ao fim da estrada, Valdemar parecia satisfeito com sua atuação. Mas naquela semana, o que aconteceu logo depois virou a cidade de cabeça para baixo. O áudio da conversa começou a circular. As palavras de Valdemar, transcritas e espalhadas nos grupos de WhatsApp, tornaram-se manchetes escandalosas. O milionário do agro faz insinuações à funcionária na fazenda. O que era uma tentativa de sedução se transformou em um carnaval de escândalos. Ana, a moça do povo, estava agora sendo vista como um símbolo de resistência. Enquanto Valdemar tentava controlar a situação, cercado por assessores e advogados que buscavam apagar o fogo da vergonha, Ana se tornava uma voz poderosa, uma mulher que decidiu não se liciar. Mas a pergunta fervia no ar. Como Valdemar lidaria com a repercussão? E o que mais Ana estaria disposta a fazer para garantir que sua voz não fosse siliciada novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta IMP. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma manhã seguinte à explosão do escândalo. Valdemar estava atracado em sua sala. O silêncio que o cercava era ensurdecedor. O telefone não parava de tocar. Mas ele se sentia paralisado, preso às consequências de seus próprios atos. As manchetes estavam por toda parte, e a imagem dele estava em decadência. Ana se tornara um símbolo. Enquanto isso, sua figura pesava como uma âncora. Mas naquele dia, algo aconteceu. Uma mensagem chegou a ele, não através dos canais tradicionais, mas de um número desconhecido. Precisamos conversar.
O que você fez precisa ser corrigido. O texto era curto, mas carregava um peso, uma ameaça implícita. Valdemar franziu a testa. Quem seria? Ele se virou para o seu assistente Pedro, um sempre alerta entusiasta do mundo digital. Descubra de onde vem isso, ordenou, já ansioso. Enquanto isso, Ana estava longe do barulho. Na casa da sua avó, ela analisava a situação com um novo olhar. A repercussão a deixara mais forte e decidida, mas também havia um peso no coração. Outro lado da história poderia vir à tona. E Ana sentia que as coisas não eram tão simples. Lembrou de como Valdemar havia sido um mentor, em muitos aspectos, pelo menos até aquele dia fatídico. Mas aqueles pensamentos foram cortados abruptamente quando sua avó entrou no quarto. Ana, você não sabe quem veio aqui esses dias. O olhar na expressão da avó era sério. Seu pai. Ele voltou. O mundo de Ana desabou por um instante. Seu pai? Depois de tantos anos? Ele havia abandonado a família e a raiva que sentia ainda ardia. Como ele se atreve a aparecer agora? Pensou, apertando os punhos. Ele tem algo a ver com tudo isso. De volta à fazenda, Valdemar tentava controlar a tempestade que se formava fora de seu escritório. As redes sociais explodiam com comentários, e seus advogados se esforçavam para minimizar os danos. A mensagem do estranho ainda ecoava em sua mente como uma sombra. Quando Pedro finalmente entrou na sala, sua expressão era uma mistura de preocupação e surpresa. Valdemar, você não vai acreditar. Seu pai está aqui e quer falar com você. As palavras atingiram Valdemar como um soco no estômago. Ele não via o pai há anos, e o peso daquelas lembranças o sufocou. O que ele quer? Perguntou, tentando esconder seu nervosismo. Diz que tem informações. Algo que pode mudar tudo. A resposta deixou Valdemar intrigado e extremamente desconfortável. Ele sabia que o passado sempre tinha uma maneira de voltar, mas nunca imaginou que isso poderia acontecer em um momento tão crítico. Ana, sentindo um aperto no estômago, se lembrou de seus próprios medos ao pensar em seu pai. Se ele estivesse de volta, poderia estar ligado ao que estava acontecendo na fazenda. E se de alguma forma as ações de Valdemar conectassem as duas histórias, uma reviravolta que poderia mudar tudo. No mesmo instante, Valdemar, com o peso do mundo em seus ombros, decidiu que precisava confrontar seu pai. O que poderia esse homem que tanto o feriu querer agora? Ao mesmo tempo, Ana teve uma ideia arriscada. Ela poderia usar a volta de seu pai como uma arma. Um movimento calculado para obter o que queria e expor Valdemar de uma vez por todas. As vidas dos dois estavam prestes a se entrelaçar de uma forma devastadora. E no ar, uma pergunta permanecia. Quem realmente controlava a narrativa e até onde seriam capazes de ir para proteger o que acreditavam ser seu? As cartas estavam na mesa, e o jogo havia apenas começado. Valdemar respirou fundo e decidiu enfrentar seu pai. O peso de tanto. A sala estava cheia de tensionamento. Ele podia sentir. A informação que seu assistente trouxe o fez sentir que algo grande estava por vir. Leve-o para o meu escritório, disse com restrição. Ana, por outro lado, estava lá na casa da avó, tentando entender onde toda essa bagunça a levaria. O caminho parecia escuro e nebuloso, como um labirinto sem saída. Lembrou-se da cara de Valdemar, do jeito como as palavras dele a haviam deixado tensa e vulnerável. Todo aquele escândalo a deixara em evidência, mas também tinha a impressão de que o chão sob seus pés era areia movediça. Então, sua mente vagueou para o pai. Ele estava em seus pensamentos, como uma sombra que nunca se foi. Com a coragem crescendo dentro dela, decidiu que precisava saber o que ele queria, mesmo que isso significasse confrontá-lo de novo. No escritório, Valdemar estava inquieto. A porta se abriu
e seu pai entrou, um homem desgastado, mas que ainda mantinha uma presença imponente. O que você quer? Valdemar perguntou, tentando esconder a vulnerabilidade. Seu pai não hesitou. Eu sei o que você fez, e posso fazer com que isso desapareça, disse ele, uma voz cortante e fria, como facas. Mas antes que Valdemar pudesse reagir, o homem puxou uma pasta surrada de dentro da jaqueta. Aqui está a verdade que você tanto tenta esconder, disparou, jogando a pasta na mesa. O coração de Valdemar disparou. Ele abriu a pasta lentamente, e as páginas se espalharam como cartas em um jogo de pôquer. A cada página que ele folheava, seu sangue gelava mais. Eram documentos, fotos e detalhes de negócios obscuros que ele achou que estavam enterrados. Coisas que ele fez para construir sua fortuna, contatos que pouco falavam. Cada imagem era uma lembrança do que ele queria esquecer, e era tudo ali. Você sabe disso? Valdemar perguntou, balançando a cabeça em descrença. O olhar do pai era um misto de desprezo e prejuízo, um sorriso amargo turgindo em seus lábios. Não só sei, como eu também faço parte disso. E você vai precisar de mim para sair dessa. As palavras cercaram Valdemar como uma rede, apertando seus sentidos. Ele sentiu o chão tremendo sob seus pés. Do outro lado, Ana sentia seu coração bater acelerado. Se meu pai está de volta, ele pode ter algum poder aqui. Uma ideia arriscada começou a se formar em sua mente. Confrontá-lo seria arriscado, mas a necessidade de controle crescia. Com um passo hesitante, ela decidiu que precisa agir. Ela encontrou um amigo no grupo local que estava disposto a ajudá-la a encontrar seu pai. O pensamento de se reconciliar parecia insano, mas talvez desse uma vantagem. Uma vantagem que poderia marcar a diferença neste jogo cruel. Enquanto isso, no escritório, Valdemar lutava para absorver o que estava acontecendo. Você sonhou que poderia me controlar? Desesperadamente, ele tentou entender. Mas o pai continuava inflexível, colocando mais informações no chão, expondo segredos que poderiam derrubar tudo o que Valdemar construiu. O silêncio entre eles era palpável, e o lugar parecia pequeno demais para tanta tensão. Quando Valdemar decidiu que não aceitaria aquele jogo, um estrondo vindo da janela chamou sua atenção. Todos na sala se viraram, apreensivos. O barulho foi seguido de gritos. O que foi isso? Valdemar se levantou abruptamente e o pai sorriu. Parece que são os fantasmas do passado que estão cobrá-lo. O mundo estava prestes a desmoronar novamente. A janela estourou e uma sombra correu, dando vida a um segredo guardado a 7 chaves. Algo que poderia mudar tudo. Alguém na multidão, depois da explosão, começou a gritar um nome. Ana. As palavras ecoaram na mente de Valdemar, e ele se virou para olhar seu pai, que estava agora em um sopro de origem desconhecida. O jogo mudara completamente. O fio da meada estava prestes a ser puxado, e a queda poderia ser aterradora. Valdemar sabia naquele instante que os segredos estavam prontos para serem revelados, mas quem realmente segurava as cartas? E a que custo? A janela estourou, e o barulho fez todos na sala se encolherem. Valdemar, em um instante de frenesi, virou-se para seu pai, que parecia mais satisfeito do que nunca. O eco do vidro quebrado ainda estava presente, mas agora a atenção de todos estava na porta, onde uma sombra se aproximava. Os gritos vindos de fora aumentavam, e o coração de Valdemar disparou. Ana! Ecoou a multidão, levando um arrepio pela espinha de Valdemar. Ele nunca imaginou que ela estaria tão perto. A imagem dela naquele momento, como um espírito qualquer, trouxe a mistura de dor e abandono. Mas antes que ele pudesse pensar em algo, a figura de Ana surgiu, ofegante e com um olhar fixo. — Que está acontecendo aqui? Ela gritou, seu tom de voz rasgando a tensão no ar. Valdemar sentiu um nó na garganta. Era um momento desastroso.
a presença dela ali, com o peso do escândalo pendurado em seu nome, parecia uma bomba prestes a explodir. Nesse instante, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Era Pedro, o assistente de Valdemar, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Valdemar, você precisa ver isso. A mídia acabou de divulgar algo que pode mudar tudo. As palavras dele eram um claro sinal de que a tempestade estava longe de passar. As mãos de Valdemar tremeram enquanto ele buscava seu celular. Os flashes de câmeras eram visíveis de longe. "Não agora, Pedro!" gritou. Mas sua súplica foi em vão. Ele viu uma coluna na tela e a headline saltou diante de seus olhos. O passado de Valdemar exposto. Escândalos, traições e uma herança obscura. Ana parecia confusa, mas a expressão de seu pai se transformou em algo que Valdemar não estava preparado para lidar. "Você se achou esperto, não é?" Seu pai disse, um sorriso sarcástico surgindo em seus lábios. "A verdade sempre vem à tona, meu filho. A sua construíram com mentiras, e agora alguém está decidido a derrubar você." Foi como um soco no estômago. Valdemar virou-se para a janela, buscando por uma saída. Tudo parecia uma tela de cinema onde ele não queria estar. Ana, percebendo a intensidade do momento, deu um passo à frente. "Valdemar, eu não estou aqui para mais joguinhos. Isso é sério." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar, conhecida por suas ações secretas e por estar nas sombras, apareceu atrás de Ana. Era ninguém menos que o pai dela, um homem que Valdemar havia feito questão de manter afastado de sua vida por anos. A última coisa que ele esperava era que ele estivesse no centro dessa nova tempestade. "O que você está fazendo aqui?" Valdemar perguntou entre dentes, a raiva fervendo. O homem olhou nos olhos dele com um frio inesperado. "Eu voltei para terminar o que comecei. E vou ser honesto. Você não é o único que tem segredos. Os meus podem acabar com você. E os secretos de Ana vão ficar mais expostos do que você imagina." A confusão entre os itens ficou densa, como um nevoeiro pesado. Todo o passado se ligou em uma explosão, e tudo que antes era obscuro começou a se esclarecer. Relacionamentos, mentiras, e agora esse pai desconhecido que queria vingança. A centelha que acendeu naquele escritório transformou a realidade de todos. Valdemar olhou para Ana, e Ana olhou para ele. Um sentimento de traição e lealdade se misturou, e uma nova aliança, forjada sob a pressão do caos, parecia a única saída. O que o futuro reservava? Naquela confusão, a única certeza era que o jogo havia mudado, e todos estavam prestes a se envolver em uma batalha muito mais profunda do que haviam imaginado. E no meio de tudo isso, a pergunta crucial flutuava no ar. Até onde alguém estaria disposto a ir para proteger seus segredos? Valdemar olhou nos olhos de Ana. E o ar parecia pesado, como se tudo ao redor estivesse preste. Ele podia sentir a tensão crescente, mas a presença do pai de Ana trouxe um novo nível de confusão que ele nunca imaginou enfrentar. "Eu voltei para acabar com você, Valdemar", disse o homem, quase sorrindo. Aquelas palavras eram como um veneno jogado na sala. O olhar de Valdemar se estreitou. "Você não sabe com quem está lidando", disparou ele, sua voz tremendo de raiva. Mas as palavras do pai de Ana começaram a ecoar em sua mente. Quando o pai de Valdemar, que estava no canto da sala, começou a reagir. Ele se levantou, a expressão de puro ódio no rosto. "Você, o que você está fazendo aqui?" gritou, apontando para o outro homem. A tensão explodiu ainda mais. O velho de Valdemar era um homem astuto, e ver sua raiva era como ver um vulcão prestes a entrar em erupção. Ana, tentando entender a velocidade das coisas, interrompeu. "Aguenta aí!
O que vocês dois têm a ver um com o outro? O desespero na voz dela fez as partes em conflito olharem uma para outra. Valdemar piscou, sua mente tentando juntar as peças. Era como se uma bomba estava prestes a explodir. E então, em meio àquelas vozes, as palavras do pai de Valdemar soaram como um eco do passado. Você não se lembrou da nossa conversa, meu filho? Eu lhe disse que o passado sempre volta. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Olhem! O assistente Pedro havia se aproximado de novo, seu rosto pálido como cera. O que está acontecendo fora? Todos se viraram para a janela quebrada, que revelava uma cena caótica. O que deveria ser uma simples conversa transformou-se em um verdadeiro espetáculo. A mídia estava lá, câmeras focadas, microfones estendidos. Havia uma multidão agitada, aglomerando-se ao redor da fazenda. As vozes gritavam e podiam ser ouvidas até ali. Mas entre os gritos, uma palavra se destacou: escândalo. Ana franziu a testa. O que mais pode acontecer aqui? E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu de repente, entre elas alguém que deixou todos boquiabertos. Era uma mulher, com um olhar intenso. Ela avançou, o cabelo desfeito, com um ar de alguém que havia corrido demais. Valdemar, você precisa ouvir isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Valdemar não conseguia acreditar. A mulher levantou a mão, segurando um celular em riste. Você precisa ver isso. É sobre a gravação. Gravação? Que gravação? Ana indagou, o coração batendo forte. O celular foi passado de mão em mão, e os olhos de Valdemar se arregalaram ao ver o vídeo que rodava na tela. Era tudo. O áudio da conversa dele com Ana na caminhonete. Mas no fundo, não era só isso. Havia mais. Uma nova gravação surgira, revelando um segredo sombrio, um plano elaborado que mostrava Valdemar se encontrando com pessoas que ele nunca deveria ter contatado. Tudo documentado na forma de imagens e conversas furtivas. Valdemar sentiu um frio na barriga. Não é possível, isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Ana e o desespero estava estampado no rosto dela. A gravação mostrava os contatos de Valdemar implicando em esquemas ilícitos. Uma rede de corrupção que ele pensava estar enterrada. Eram os fantasmas do passado voltando com força total. Como você conseguiu isso? Ele sussurrou, sua voz quase um grito. Com a mente a mil, ele se virou para seu pai. O que você sabe sobre isso? O homem sorriu, olhando para o filho como se estivesse assistindo a uma ópera trágica. Eu sempre soube. E agora sabemos todos. Ana estava em choque. O peso da situação esmagava seus pulmões. As vinculações que Valdemar tinha, de do que parecia sólido, agora era areia movediça. Ela olhou para ele. Sua confiança era a única coisa que ainda permanecia intacta. Mas o que mais ele escondia? Valdemar, eu não posso acreditar que você... A mulher que trouxera o vídeo interrompeu. E não esqueçam, o passado de todos vocês está prestes a ser revelado. Isso é só o começo. As palavras dela foram como uma bomba em meio à tensão já existente. Valdemar olhou para Ana, e ela viu o medo em seu olhar. O que mais viria à tona? A sala parecia girar. O que mais poderia explodir daquela bolha? E a pergunta que mais atormentava a mente de Ana assombrou todos. Até onde Valdemar estava disposto a ir para proteger os seus segredos nesta guerra de sombras? Valdemar olhou nos olhos de Ana, e o ar parecia pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O pai dela, que aparecera do nada, lançou uma sombra de incerteza entre eles. Ele podia sentir a tensão crescente, mas a presença do pai de Ana trouxe um novo nível de confusão que ele nunca imaginou enfrentar. Eu voltei para acabar com você, Valdemar, disse o homem, quase sorrindo. Aquelas palavras eram como um veneno jogado na sala.
O olhar de Valdemar se estreitou. Você não sabe com quem está lidando, disparou ele, sua voz tremendo de raiva. Mas as palavras do pai de Ana começaram a ecoar em sua mente. Quando o pai de Valdemar, que estava no canto da sala, começou a reagir. Ele se levantou, a expressão de puro ódio no rosto. O que você está fazendo aqui? Gritou, apontando para o outro homem. A tensão explodiu ainda mais. O velho de Valdemar era um homem astuto, e ver sua raiva era como ver um vulcão prestes a entrar em erupção. Ana, tentando entender a velocidade das coisas, interrompeu. Aguenta aí, o que vocês dois têm a ver um com o outro? O desespero na voz dela fez as partes em conflito olharem uma para a outra. Valdemar piscou. Sua mente tentando juntar as peças. Era como se uma bomba estava prestes a explodir. E então, em meio àquelas vozes, as palavras do pai de Valdemar soaram como um eco do passado. Você não se lembrou da nossa conversa, meu filho? Eu lhe disse que o passado sempre volta. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Olhem! O assistente Pedro havia se aproximado de novo, seu rosto pálido como cera. O que está acontecendo fora? Todos se viraram para a janela quebrada, que revelava uma cena caótica. O que deveria ser uma simples conversa transformou-se em um verdadeiro espetáculo. A mídia estava lá, câmeras focadas, microfones estendidos. Havia uma multidão agitada, aglomerando-se ao redor da fazenda. As vozes gritavam e podiam ser ouvidas até ali. Mas entre os gritos, uma palavra se destacou. Escândalo. Ana franziu a testa. O que mais pode acontecer aqui? E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu de repente. Entre elas, alguém que deixou todos boquiabertos. Era uma mulher, com um olhar intenso. Ela avançou, o cabelo desfeito, com o ar de alguém que havia corrido demais. Valdemar, você precisa ouvir isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Valdemar não conseguia acreditar. A mulher levantou a mão, segurando um celular em riste. Você precisa ver isso. É sobre a gravação. Gravação? Que gravação? Ana indagou, o coração batendo forte. O celular foi passado de mão em mão e os olhos de Valdemar se arregalaram ao ver o vídeo que rodava na tela. Era tudo. O áudio da conversa dele com Ana na caminhonete. Mas no fundo, não era só isso. Havia mais. Uma nova gravação surgira, revelando um segredo sombrio, um plano elaborado que mostrava Valdemar se encontrando com pessoas que ele nunca deveria ter contatado. Tudo documentado na forma de imagens e conversas furtivas. Valdemar sentiu um frio na barriga. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Ana e o desespero estava estampado no rosto dela. A gravação mostrava os contatos de Valdemar implicando em esquemas ilícitos, uma rede de corrupção que ele pensava estar enterrada. Eram os fantasmas do passado voltando com força total. Como você conseguiu isso? Ele sussurrou, sua voz quase um grito. Com a mente a mil, ele se virou para seu pai. O que você sabe sobre isso? O homem sorriu, olhando para o filho, como se estivesse assistindo a uma ópera trágica. Eu sempre soube, e agora sabemos todos. Ana estava em choque. O peso da situação esmagava seus pulmões. As vinculações que Valdemar tinha, tudo o que parecia sólido, agora era areia movediça. Olhou para ele. Sua confiança era a única coisa que ainda permanecia intacta. Mas o que mais ele escondia? Valdemar, eu não posso acreditar que você... A mulher que trouxera o vídeo interrompeu. E não esqueçam, o passado de todos vocês está prestes a ser revelado. Isso é só o começo. As palavras dela foram como uma bomba em meio à tensão já existente. Valdemar olhou para Ana e ela viu o medo em seu olhar. O que mais viria à tona? A sala parecia girar. O que mais poderia explodir daquela bolha?
E a pergunta que mais atormentava a mente de Ana assombrou todos. Até onde Valdemar estava disposto a ir para proteger os seus segredos nesta guerra de sombras? Foi então que o celular da mulher começou a tocar insistentemente. Ela olhou para a tela e seu rosto mudou. É ele! Os olhos dela se arregalaram. Eu não posso atender, você não entende, disse, e virou-se rapidamente, indo para o fundo da sala, tentando sair do alcance. Ana e Valdemar trocaram olhares confusos, um estalo de eletricidade no ar. O ambiente ficou tenso. Todos na sala estavam presos àquela cena, sem saber o que esperar. A mulher se virou de novo, seus olhos brilhando com uma mistura de terror e determinação. Se ele descobrir que eu estou aqui, ela hesitou, tomando um fôlego. Eu posso ser a única chance que vocês têm agora, mas assim que eu atender, tudo pode mudar. Valdemar engoliu em seco, sua mente girando. Quem é ele? O que você sabe sobre tudo isso? Ela respirou fundo e com uma voz trêmula disse: Ele é quem controla tudo. Ele sabe tudo o que vocês fizeram. E se ele descobrir que eu estou aqui, ele não vai parar até te destruir, Valdemar. As palavras dela reverberaram como um eco profundo na sala. Ana olhou para Valdemar, seu coração batendo forte. A realidade deles estava prestes a ser desmantelada. Uma nova onda de medo surgia, e a verdade que reclamava para ser descoberta poderia mudar tudo. Os segredos estavam prontos para serem revelados, mas as consequências seriam devastadoras. O sorriso do pai de Valdemar se alargou, quase como se ele estivesse esperando por isso. Então é por isso que você está aqui, para se aliar a ela e derrubar tudo que construí. Mas você não sabe com quem está lidando. A tensão era palpável, o jogo estava esquentando. O que viria a seguir poderia arruinar tudo ou trazer uma nova era de revelações. Um mistério profundo estava prestes a ser desvelado, e Ana sabia que nada voltaria a ser como antes. Valdemar olhou nos olhos de Ana, e o ar parecia pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O pai dela, que aparecera do nada, lançou uma sombra de incerteza entre eles. Ele podia sentir a tensão crescente, mas a presença do pai de Ana trazia um novo nível de confusão que ele nunca imaginou enfrentar. Eu voltei para acabar com você, Valdemar, disse o homem, quase sorrindo. Aquelas palavras eram como um veneno jogado na sala. O olhar de Valdemar se estreitou. Você não sabe com quem está lidando, disparou ele, sua voz tremendo de raiva. Mas as palavras do pai de Ana começaram a ecoar em sua mente, quando o pai de Valdemar, que estava no canto da sala, começou a reagir. Ele se levantou, a expressão de puro ódio no rosto. O que você está fazendo aqui? Gritou, apontando para o outro homem. A tensão explodiu ainda mais. O velho de Valdemar era um homem astuto, e ver sua raiva era como ver um vulcão prestes a entrar em erupção. Ana, tentando entender a velocidade das coisas, interrompeu. Aguenta aí! O que vocês dois têm a ver um com o outro? O desespero na voz dela fez as partes em conflito olharem uma para a outra. Valdemar piscou, sua mente tentando juntar as peças. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. E então, em meio àquelas vozes, as palavras do pai de Valdemar soaram como um eco do passado. Você não se lembrou da nossa conversa, meu filho? Eu lhe disse que o passado sempre volta. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Olhem! O assistente Pedro havia se aproximado de novo, seu rosto pálido como cera. O que está acontecendo fora? Todos se viraram para a janela quebrada, que revelava uma cena caótica. O que deveria ser uma simples conversa transformou-se em um verdadeiro espetáculo. A mídia estava lá, câmeras focadas, microfones estendidos. Havia uma multidão agitada, aglomerando-se ao redor da fazenda. As vozes gritavam e podiam ser ouvidas até ali. Mas entre os gritos,
uma palavra se destacou: escândalo. Ana franziu a testa. O que mais pode acontecer aqui? E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu de repente. Entre elas alguém que deixou todos boquiabertos. Era uma mulher, com um olhar intenso. Ela avançou, cabelo desfeito, com um ar de alguém que havia corrido demais. Valdemar, você precisa ouvir isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Valdemar não conseguia acreditar. A mulher levantou a mão, segurando um celular em riste. Você precisa ver isso. É sobre a gravação. Gravação? Que gravação? Ana indagou, o coração batendo forte. A tensão na sala era quase insuportável, um manto pesado cobrindo todos. Quando o celular foi passado de mão em mão, os olhos de Valdemar se arregalaram ao ver o vídeo que rodava na tela. Era tudo. O áudio da conversa dele com Ana na caminhonete. Mas no fundo, não era só isso. Havia mais. Uma nova gravação surgira, revelando um segredo sombrio. Um plano elaborado que mostrava Valdemar se encontrando com pessoas que ele nunca deveria ter contatado. A imagem de rostos conhecidos aparecia, cada um mais perturbador que o anterior. Valdemar sentiu um frio na barriga. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Ana e o desespero estava estampado no rosto dela. A gravação mostrava os contatos de Valdemar implicando em esquemas ilícitos, uma rede de corrupção que ele pensava estar enterrada. Eram os fantasmas do passado voltando com força total. Como você conseguiu isso? Ele sussurrou, sua voz quase um grito. Com a mente a mil, ele se virou para seu pai. O que você sabe sobre isso? O homem sorriu, olhando para o filho como se estivesse assistindo a uma ópera trágica. Eu sempre soube. E agora, sabemos todos. Ana estava em choque. O peso da situação esmagava seus pulmões. As vinculações que Valdemar tinha, tudo o que parecia sólido, agora era areia movediça. Ela olhou para ele. Sua confiança era a única coisa que ainda permanecia intacta. Mas o que mais ele escondia? Valdemar, eu não posso acreditar que você... A mulher que trouxera o vídeo interrompeu. E não esqueçam, o passado de todos vocês está prestes a ser revelado. Isso é só o começo. As palavras dela foram como uma bomba, em meio à tensão já existente. Valdemar olhou para Ana e ela viu o medo em seu olhar. O que mais viria à tona? A sala parecia girar. O que mais poderia explodir daquela bolha? E a pergunta que mais atormentava a mente de Ana assombrou todos. Até onde Valdemar estava disposto a ir para proteger os seus segredos nesta guerra de sombras? E então, no meio do caos, na sala que abafava suas respiradas apressadas, a porta se abriu abruptamente. Era um homem com uma expressão que enviou calafrios pela espinha de todos. Ele entrou e seu semblante não trazia dúvida. Era ninguém menos que o pai de Valdemar, um homem de olhar penetrante, com um passado que se entrelaçava com o presente de maneira apavorante. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele, sua voz tremendo de emoção. E você, meu filho, vai entender que tudo o que fazemos, todos os nossos segredos, podem ter um preço. E diante de todos, ele girou para a mulher com o celular, apontando-a como se soubesse tudo. Ela é a chave. E se você não resolver isso agora, Valdemar, todos nós estaremos condenados. A sala mergulhou em um silêncio. Valdemar só conseguia pensar em uma coisa. Quem era ele realmente? E quando os olhos se encontraram, com as mentiras e histórias se entrelaçando, uma nova dúvida pairou sobre todos. A revelação de que o passado não era só coisa dele, mas de todos, mudava a dinâmica de tudo. E Ana percebeu com horror que os segredos que envolviam Valdemar agora podiam incluir a verdadeira história de sua própria família. Quem controlava aqueles fios estava prestes a também puxá-los de uma forma ainda mais devastadora.
e a luta estava apenas começando. Valdemar olhou nos olhos de Ana, e o ar parecia pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O pai dela, que aparecera do nada, lançou uma sombra de incerteza entre eles. Ele podia sentir a tensão crescente, mas a presença do pai de Ana trazia um novo nível de confusão que ele nunca imaginou enfrentar. "Eu voltei para acabar com você, Valdemar", disse o homem, quase sorrindo. Aquelas palavras eram como um veneno jogado na sala. "Você não sabe com que está lidando", disparou ele, sua voz tremendo de raiva. Mas as palavras do pai de Ana começaram a ecoar em sua mente, quando o pai de Valdemar, que estava no canto da sala, começou a reagir. Ele se levantou, a expressão de puro ódio no rosto. "Você, o que você está fazendo aqui?", gritou, apontando para o outro homem. A tensão explodiu ainda mais. O velho de Valdemar era um homem astuto. E ver sua raiva era como ver um vulcão prestes a entrar em erupção. Ana, tentando entender a velocidade das coisas, interrompeu. "Aguenta aí! O que vocês dois têm a ver um com o outro?" O desespero na voz dela fez as partes em conflito olharem uma para a outra. Valdemar piscou, sua mente tentando juntar as peças. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. E então, em meio àquelas vozes, as palavras do pai de Valdemar soaram como um eco do passado. "Você não se lembrou da nossa conversa, meu filho? Eu lhe disse que o passado sempre volta." De repente, um grito estrondoso cortou o ar. "Olhem!" O assistente Pedro havia se aproximado de novo, seu rosto pálido como cera. "O que está acontecendo fora?" Todos se viraram para a janela quebrada, que revelava uma cena caótica. O que deveria ser uma simples conversa transformou-se em um verdadeiro espetáculo. A mídia estava lá, câmeras focadas, microfones estendidos. Havia uma multidão agitada, aglomerando-se ao redor da fazenda. As vozes gritavam e podiam ser ouvidas até ali. Mas entre os gritos, uma palavra se destacou: escândalo. Ana franziu a testa. O que mais pode acontecer aqui? E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu de repente. Entre elas, alguém que deixou todos boquiabertos. Era uma mulher com um olhar intenso. Ela avançou, o cabelo desfeito, com um ar de quem havia corrido demais. Valdemar, você precisa ouvir isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Valdemar não conseguia acreditar. A mulher levantou a mão, segurando um celular em riste. Você precisa ver isso. É sobre a gravação. Gravação? Que gravação? Ana indagou, o coração batendo forte. A tensão na sala era quase insuportável. Um manto pesado cobrindo todos. Quando o celular foi passado de mão em mão, os olhos de Valdemar se arregalaram ao ver o vídeo que rodava na tela. Era tudo. O áudio da conversa dele com Ana na caminhonete. Mas no fundo, não era só isso. Haviam mais. E então, as imagens começaram a se desenrolar. Valdemar viu seu rosto em reuniões com pessoas que nunca deveria ter se encontrado. O que começou como uma conversa casual se tornou um labirinto de traição. Valdemar sentiu um frio na barriga. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Ana e o desespero estampado no rosto dela era contagiante. A gravação mostrava que Valdemar estava enredado em esquemas de corrupção muito maiores do que ele imaginava. Ligações com pessoas poderosas, cada uma mais sombria que a outra. Como você conseguiu isso? Ele sussurrou, sua voz quase um grito. Com a mente a mil, ele se virou para seu pai, em busca de respostas. O que você sabe sobre isso? O homem sorriu, olhando para o filho, como se estivesse assistindo a uma ópera trágica. Eu sempre soube. E agora sabemos todos. Nesse momento, a mulher com o celular voltou a falar.
mas suas palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor vindo de fora. A janela estourou, quebrando a tensão ao meio. Um grupo invadiu a sala, e entre eles estava alguém que fez o coração de Valdemar parar. Era sua própria filha, Ana Clara, a mesma que ele pensou que havia perdido anos atrás. Ana Clara? Valdemar gaguejou, os olhos se arregalando. A jovem carregava um olhar furioso. Você não vai escapar, pai. Eu sei quem você é. A verdade não pode ser escondida para sempre. O ar parou. Os olhos de Ana, a funcionária, se arregalaram ao ouvir isso. A sala estava em choque. A ilusão de um enredo já confuso agora se quebrava em 1000 pedaços. Valdemar sentiu a realidade desmoronar. Como sua vida, cristalizada em segredos, poderia colidir daquela forma com a própria filha? Você estava viva, Valdemar murmurou, quase sem fôlego. Assim como você estava vivo enquanto me deixava na escuridão. Agora, todos os seus segredos estão prestes a ser revelados, e eu vou lutar por justiça. A determinação dela ecoou como o mais potente dos trovões, e dentro de Valdemar, algo se despedaçou. Ana, a funcionária, olhou entre os dois. Algo se agitou dentro dela. A verdade que se desenrolava era devastadora. E quando ela olhou novamente para Valdemar, a mistura de sentimentos era palpável. O que mais estava oculto? Até onde ele tinha ido para esconder quem era? Você não pode estar falando sério, Valdemar respondeu, sua voz tremulando. Isso não pode estar acontecendo. E tudo o que estava em jogo se tornava um jogo de xadrez em que cada movimento poderia ser fatal. Os segredos enterrados não eram apenas os dele. Agora, o passado de cada um estava em jogo, exposto sob a luz cruel da realidade. As cartas estavam na mesa, mas a verdadeira história ainda se desenrolava. A tensão era palpável, e o que ocorreria a seguir poderia mudar tudo ainda mais. Todos estavam diante da grande pergunta: o que mais viria à tona? A luta estava apenas começando, e os laços entre eles nunca mais seriam os mesmos. Valdemar olhou nos olhos de Ana, e o ar parecia pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O pai dela, que aparecera do nada, lançou uma sombra de incerteza entre eles. Era uma tensão visível, algo que fazia o coração dele acelerar. O olhar de Ana Clara, sua filha, transbordava raiva e dor, mas também uma determinação feroz. Você não deveria ter vomitado! Valdemar gritou, sua voz ecoando. Ele estava à beira de um colapso. O que você quer de mim? Não sou eu que quero algo, pai. Você é quem tem que lidar com suas mentiras. Ana Clara respondeu, a voz embargada, mas firme. A sala, antes abafada pela tensão entre os pais, agora pulsava com a energia de um conflito familiar que nunca deveria ter sido trazido à tona. E foi nesse clímax de emoções que algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo da porta principal da fazenda fez todos se virarem. A porta voou para dentro, batendo na parede, e a figura que entrou fez todos ficarem em choque. Era um homem, máscara no rosto, equipado com uma arma. Ele gritou, aguentem-se! Isso é um assalto. O tempo pareceu parar. Todas as vozes se calaram. Apenas o som da respiração ofegante de cada um ecoava no ar. O ladrão olhou ao redor, focando em Valdemar, que empalideceu. A tensão que já era palpável agora se transformou em pavor absoluto. Você, o milionário do agro, me dê tudo o que você tem! Gritou o homem, nervoso e desesperado. Valdemar estava congelado. O que aquele sujeito sabia? Estava prestes a ser derrubado por uma nova ameaça. Ana, a funcionária, sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas um assalto. Era algo mais profundo. Valdemar, nós temos que fazer algo! Ela sussurrou, desesperada. Mas antes que Valdemar pudesse reagir, a mulher que havia trazido a gravação levantou a mão. Espere! Ele não sabe com quem está lidando.
Sua voz era clara, mas sua expressão estava cheia de medo. Calada, sua idiota! Aqui quem manda sou eu! O ladrão não recuou. Ele apontou a arma para a mulher, mas o olhar dela era firme. Você não entende. Nós sabemos sua identidade. Era um desespero sem fim, e o clima apocalíptico estava prestes a estourar. A sala lotada misturava medo e raiva. A tensão era insuportável. Valdemar tomou coragem e, com a respiração entrecortada, disse: "O que você quer? O dinheiro está na gaveta ali." Ele apontou, tentando parecer calmo, mas seu coração disparava e sua mente girava com as implicações daquela situação. "Só quero saber o que você esconde", respondeu o homem, ofegante, o olhar selvagem. "Eu sei que você se meteu com pessoas perigosas. Vai me contar o que está acontecendo." A multidão tensa murmurejava. Ninguém ousava se mover. Neste momento, a verdade começou a emerger. Ana ouviu um sussurro familiar. O homem sussurrou: "Valdemar, sei que você não tem coragem o bastante, mas tudo o que você fez, a máfia está atrás de você, e eu sou a única chance que você tem para sair dessa. A menos que..." As palavras do ladrão cortaram como uma lâmina. Valdemar ficou parado, lutando contra os segredos que tinham sido seus por tanto tempo. Como assim a máfia? O passado não só estava voltando, mas agora estava emergindo em sua vida de maneiras que ele nunca esperaria. Ana olhou ao redor, confusa. "O que está acontecendo, Valdemar? O que você fez?" E a sala se tornou uma panela de pressão prestes a explodir. O ladrão queria mais do que dinheiro. Ele estava aqui para revelar verdades terríveis. O olhar dele dizia tudo. Aquele homem não estava brincando. "É isso, pai. É hora de você decidir. O que você vai fazer com tudo isso?" Ana Clara questionou, o olhar dela intenso. E com o olhar em Valdemar, a atmosfera mudou. Ninguém sabia o que viria a seguir. O que ele revelaria? O que ainda estava escondido? As perguntas pairavam no ar, como tempestade se aproximando, e o futuro deles parecia incerto. As reviravoltas que estavam prestes a acontecer poderiam desfigurar amizades, revelar segredos e transformar vidas. E aquele furo no passado poderia ser o catalisador do caos total. O que mais poderia despontar dessa violação? Apenas o tempo diria. A tensão na sala estava insuportável. O ladrão, com a arma apontada, olhava cada um com um olhar nervoso. Valdemar estava paralisado, o peso do passado esmagando-o. Ana Clara, sua filha, estava com um olhar fixo no pai, uma mistura de raiva e tristeza. "Você não consegue escapar disso, pai", ela gritou, e suas palavras ecoaram como um chamado à ação. "Cala a boca, ninguém vai escapar. Eu só quero o que está me devendo", o assaltante gritou, tremendo. A atmosfera estava estranha, como se todos pudessem sentir a pressão. Ana, a funcionária, sentiu seu coração acelerar, um desejo de agir crescendo dentro dela. "Todos nós temos segredos, meu amigo. O que você deseja não é apenas o dinheiro", Valdemar respondeu, tentando desviar a atenção para os próprios medos. A verdade estava nas palavras dele, mas a presença do ladrão tornava tudo mais intenso. Ele sabia que tudo poderia desmoronar. Ana Clara tomou coragem. "Deixe eu falar com ele, pai. Eu conheço a história. Talvez isso possa ajudar." Valdemar a encarou, seus olhos cheios de preocupação. "Não, você não pode." Mas Ana não estava disposta a recuar. "Eu sou a única chance de você sair vivo dessa. Deixe que eu tente." E ela avançou, levando um passo firme em direção ao ladrão. Todos prenderam a respiração. O silêncio era ensurdecedor. Ana olhou para o homem. "Você não precisa fazer isso." A voz dela disparou, e havia uma fragilidade genuína
que fez o ladrão hesitar. Você não sabe o que eu perdi. Ele estava tão próximo de estourar. Ana segurou um fôlego, sentindo que o futuro poderia mudar ali. Eu também perdi. O que você realmente quer? O ladrão, tomado pela pressão, abaixou um pouco a arma, a dúvida cruzando seu rosto. O medo dele começou a se desdobrar, e Valdemar viu uma oportunidade. Se você quiser, eu alugo a minha propriedade para que você tenha um novo começo. Não precisa ser assim. A tensão aumentava. Ana Clara não podia acreditar que o pai estava oferecendo uma saída àquele homem. Mas lá no fundo, ela sentiu que Valdemar estava tentando proteger a família, mesmo que tivesse que se rebaixar para isso. O ladrão hesitou novamente, e a cena ficou mais calma. Foi então que, de repente, um grito do lado de fora cortou o silêncio. Polícia! O ladrão, em pânico, levantou rapidamente a arma, mas Ana foi mais rápida. Ela saltou à frente, querendo proteger. Não, não faça isso. A polícia, que havia cercado a propriedade, entrou em massa, cercando o ladrão. Solte a arma! Um oficial gritou, e a cena estava tomada pela ação. O ladrão estava encurralado, inseguro. Naquele momento, a vida de todos estava em risco, mas Ana se sentiu forte. Com um movimento rápido e inesperado, ela lançou-se para a frente, conseguindo desviar a arma do caminho de todos, enquanto os oficiais avançavam e o agarravam. O silêncio tomou conta na sala, e as vozes da multidão se tornaram um suave murmúrio. Correia passou, o ladrão foi detido, e a tensão começou a dissipar. Valdemar e Ana Clara se encararam. O peso da situação pairando entre eles. Mas havia um novo entendimento. Faço isso por você, Valdemar sussurrou. Ela sentiu, percebendo que mesmo que houvessem segredos, havia amor e uma nova chance. Ana, a funcionária, sentiu um alívio misturado com preocupação. Seus olhos se encontraram com Valdemar, e ali, no caos, surgiu uma conexão. Os dois sabiam que precisariam abordar o passado, mas o futuro agora parecia um pouco mais iluminado. Eles saíram da casa, sob o céu escuro e tempestuoso, e enquanto a luz dos carros de polícia piscava ao redor, uma nova aliança se formava. Os segredos ainda estavam ali, mas juntos poderiam enfrentá-los. E assim, a noite continuou, repleta de incertezas. Mas algo havia mudado. Havia esperança. O início de um novo capítulo se desenhava, onde a verdade e a coragem se tornariam as aliadas na batalha pelo que viria a seguir. E você? Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora e me ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.